Pedro Caldeira está livre e deu a sua primeira entrevista. Tem uma caução de 5 mil contos, mas não sabe ainda onde irá buscar o dinheiro para pagar. É um exclusivo da RTP e nós vamos ter toda a história daqui a instantes no Telejornal. Boa tarde. A luta contra a corrupção já tem lei. A partir de agora, a Polícia Judiciária tem poderes para investigar sem pedir autorização a ninguém durante 30 dias. A oposição não gostou deste reforço de poderes da Judiciária e votou contra, mas o PSD votou a favor e a lei foi aprovada. Quem vota contra... Foi apenas com os votos favoráveis da maioria absoluta do PSD que o Parlamento aprovou esta tarde a lei contra a corrupção. Com o novo diploma, a Polícia Judiciária continua na dependência do Ministério Público, tema que alimentou a principal polémica sobre esta lei durante a discussão na especialidade. A Judiciária pode começar a investigar crimes, mas tem que apresentar um relatório mensal ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral pode também requerer os serviços da Judiciária para qualquer investigação. Com a nova lei, é ainda criado o Corpo de Peritagem Económico-Financeiro da Polícia Judiciária. Com a lei da corrupção aprovada, o PS passou ao ataque. Os socialistas apresentaram agora um livro onde apresentam as declarações de rendimento, património e interesses de todos os seus deputados. Os socialistas desafiam agora o PSD a fazer o mesmo. O Partido Socialista voltou hoje ao ataque com a questão dos dinheiros dos titulares dos cargos públicos. De acordo com o líder socialista, a batalha da transparência tem de ser ganha com factos e, por isso, entregou um livro que contém as declarações de rendimentos, o património e interesses de todos os deputados socialistas e demais dirigentes. Nós entendemos que quem exerce funções públicas tem a obrigação de dar à opinião pública inteira satisfação quanto à transparência da sua vida financeira. E entendemos que ao fazer as exigências que fazemos ao Governo, ao PSD e ao Primeiro-Ministro, temos a obrigação de corresponder a estas exigências com total transparência da nossa parte. No contributo do PS, denominado pela transparência da vida política, estão discriminados todos os bens dos socialistas, agora do domínio público. Talvez por isso ficamos a saber que Vera Jardim é de todos aquele que tem um rendimento coletável mais elevado, 22.500 contos, para além de diversas casas. Já o presidente do partido, Almeida Santos, apenas declarou para efeitos de IRS pouco mais de 7.000 contos, apesar de ter um vasto património e uma conta bancária acima dos 50.000 contos. Valores idênticos de rendimento tem António Guterres, 7.000 contos anuais e cerca de 1.500 ações, divididas por 6 empresas. O livro, com 166 páginas, conta a vida pessoal dos socialistas, desde o Estado Civil aos veículos que possuem, e com este documento lançam o repto ao PSD para fazer o mesmo. Por enquanto, da parte dos sociais-democratas, a resposta é negativa. Pedro Caldeira foi libertado sob caução. O antigo financeiro terá agora que pagar 5.000 contos para se manter em liberdade. Numa entrevista em exclusivo à RTP, ele disse que não sabe ainda onde irá buscar o dinheiro. Pedro Caldeira em casa ainda não acredita no que se está a passar. Ainda não acredita que deixou ontem à tarde as instalações prisionais da Polícia Judiciária. Só passando pela prisão é que só quem lá passou é que pode saber o que é a alegria quando a pessoa se vê cá fora. Quem foram as pessoas, portanto, que estavam à sua espera na saída? Não estava ninguém, a não ser o meu advogado, também foi apanhado de surpresa e, portanto, apareceu mesmo à hora para me vir buscar, porque ninguém estava à minha espera. O antigo corretor da Bolsa de Lisboa conta que na prisão foi apoiado por todos. Agora aqui em Portugal, na prisão, com os presos que me ajudaram, os meus camaradas. Meus camaradas de cela ajudaram imenso. Pedro Caldeira também sabe que a liberdade provisória custará 5.000 contos. Dizia que essa caução ia ser paga pelos seus amigos. Pedro, confirma isso? Ainda não sei, eu tenho 10 dias para apresentar a caução. O meu advogado, como deve compreender, assim que me deram a ordem de liberdade, não pensei mais nada, a não ser que realmente tenho 10 dias para apresentar a caução, mas pedi ao meu advogado para tratar disso. E, portanto, não sei se é ele que vai pagar, se são amigos, alguém pagará com certeza, mas ainda não sei.
O antigo corretor foi detido em março deste ano nos Estados Unidos. Foi transferido para Lisboa no dia 1 de abril e pode vir a ser acusado em tribunal de furto qualificado, burla agravada e abuso de confiança. Isto significa que, se for culpado, poderá apanhar até 20 anos de cadeia. Pedro Caldeira, a RTP. O Governo e o PS estão em guerra por causa da agricultura. O Ministro da Agricultura convocou hoje jornalistas para criticar o deputado socialista António Campos. Arlindo Cunha acusa Campos de ter uma atuação patética e alarmista quando fala da situação na agricultura. O deputado do PS respondeu, dizendo que não tem medo de debater diretamente com o Ministro o que se passa na agricultura. A quinta vaca, presumivelmente louca, tem lesões cerebrais características de um animal doente. Esta é a conclusão dos exames feitos pelo Instituto de Investigação Agrária, que, no entanto, não confirma se a vaca está ou não louca. O Ministro da Agricultura afirma não ter qualquer informação sobre o relatório da vaca de Torgueda. Não tenho nenhuma informação sobre o assunto, mas queria dizer-lhe que com esta vaca nós procedemos como com as anteriores, ou seja, todas as vacas que apareçam com sintomas de doença, nós atuamos sempre como se elas estivessem doentes, ou seja, são abatidas. Arlindo Cunha e os seus secretários de Estado convocaram uma conferência de imprensa para responder às acusações do deputado socialista António Campos sobre as responsabilidades do Ministério no caso das vacas loucas. O Ministro afirma que não vai confrontar-se com António Campos. Penso que isto, de facto, atinge uma raiz que eu não sei se chamo de loucura, se de palhaçada, se do que é que seja. Dada a conotação alarmista que se criou com esta doença por causa do caso inglês, que tem a doença, que tem o agente, que tem o vírus e que tem as rações, por causa disso, não valia a pena estarmos a alarmar a opinião pública, porque estava totalmente assegurada a saúde pública. Mas nem só de vacas loucas vive uma conferência de imprensa. O Ministro reconheceu que o rendimento dos agricultores baixou 9% nos últimos 2 anos e explicou ainda quais os setores onde foram aplicados os fundos estruturais. Nós, neste período, desde a adesão, financiámos 120 mil hectares de regadio, que foram de facto realizados ou melhorados, 270 mil hectares de floresta. Entretanto, o deputado socialista já respondeu e afirmou que Arlindo Cunha tem falta de argumentos. Os países ricos da comunidade também querem dinheiro de Bruxelas. A crise económica está a agravar-se na Europa e quase todos pretendem receber ajuda comunitária. É uma situação inédita que está a ser testemunhada pelo correspondente da RTP em Bruxelas, Mário Moura. Um paradoxo, afinal, os fundos estruturais deixaram de interessar apenas aos pobres. Os países ricos da CE também querem comer uma parte do bolo. Pretendem incluir algumas das suas regiões no grupo das menos desenvolvidas da comunidade, para assim beneficiarem de mais dinheiros de Bruxelas. É a Alemanha, com os 5 länders da ex-RDA e Berlim Oriental, a França, com a região de Hainaut, a Bélgica, a Itália, o Reino Unido e até a Holanda. Se mostra que não são só os chamados países da coesão, os países menos prósperos da comunidade, nos quais incluímos Portugal, que sentem a necessidade destes fundos estruturais. Qualquer que seja a definição das zonas mais desfavorecidas da CE, Portugal não é afetado. Todo o território nacional é do chamado Objetivo 1. A duplicação dos fundos estruturais não é posta em causa. Os dinheiros comunitários vão continuar a jorrar para Portugal. A comparticipação de Bruxelas aumenta, as ajudas vão poder ser aplicadas em áreas novas como a educação, a saúde e a habitação. Mas com mais ou menos regiões dos ricos no grupo dos pobres, os 12 têm de chegar a um acordo, sob a pena de a utilização dos novos fundos estruturais sofrer um atraso e começar depois da data prevista de 1 de janeiro de 1994. Mário Moura, RTP, Bruxelas. Os 3 timorenses já abandonaram a Embaixada da Suécia em Jakarta. Estão agora a lutar por um bilhete para Portugal. Daqui a pouco. Será numa sexta-feira que a dominação branca na África do Sul vai acabar. O Governo e o ANC marcaram hoje as eleições no país para 27 de abril do próximo ano. Os Zulus queixam-se de que é demasiado cedo e o ANC responde que os negros esperaram 350 anos e não vão esperar mais. A marcação da data das eleições foi feita nas negociações para a introdução da democracia na África do Sul, em Joanesburgo. Os imigrantes portugueses na África do Sul não pensam, depois destas negociações, regressar a Portugal. Muitos estão preocupados com a violência no país e, para acautelarem o futuro,
começaram a enviar para cá alguns bens. De Joanesburgo, a crónica do António Mateus. Mais de 30 imigrantes portugueses foram assassinados desde o início das reformas políticas na África do Sul. O desemprego, o encarecer da vida e a incerteza somam-se ao fantasma da reedição de Angola e Moçambique. Partir para onde? Muitos fizeram as malas e partiram. Voltam às centenas, sufocados pelo novo riquismo. Portugal, neste momento, está a desenvolver com fundos da CE, 1,5 milhão de contos por dia, que ainda ninguém sabe para onde é que a cena está a ir. Mas a África do Sul ainda tem de cair bastante, que vai levar anos a ir abaixo. Rádio Cidade de Joanesburgo, a voz oficial do ouvinte na África do Sul. As informações que nós temos é que as pessoas estão a calcular o seu futuro, portanto estão a tentar pôr realmente em Portugal tudo aquilo que podem pôr. É a razão dos muitos contentores que nós vamos vendo aqui ao sul de Joanesburgo, mas a verdade também é que eles vão e voltam para continuarem aqui a aguardar o futuro. Mas voltam porquê? A vida é mais difícil em Portugal do que é aqui, apesar de toda a criminalidade que nós assistimos diariamente? Eu creio que o dia-a-dia em Portugal é realmente muito mais difícil do que é aqui na África do Sul. Diz a sabedoria popular que mais vale prevenir que remediar. E é isso que os portugueses estão a fazer, enviando regularmente para Portugal os seus bens em contentores por navios. Não vá o diabo de celas, é que muitos, como a Zé Gomes, já experimentaram pessoalmente a violência. Eu gosto de ter porrada, mas eu não tenho aqui. Imagine-se isto. Eu quero estar bem longe. As opiniões dividem-se naturalmente. Para o empresário Vítor Viseu, é tempo de ficar. Como empresário, faz-lhe alguma confusão vir a ter um governo negro na África do Sul? Absolutamente nenhuma. Em termos de governação da parte negra da África do Sul, acho que é um processo natural, é um processo inevitável, em que unicamente temos é que posicionar para tomar partido destas oportunidades que vão aparecer. Os portugueses a preparar-se para a nova África do Sul. A Cruz Vermelha Internacional terminou hoje o seu último voo para retirar portugueses do Uambo. Este terceiro voo já chegou a São Tomé com 59 pessoas a bordo, mas a maioria não são portugueses. Já chegou a São Tomé o terceiro avião fretado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha proveniente do Uambo, com 59 passageiros a bordo, 24 portugueses, 34 com alguma ligação a portugueses e ainda uma pessoa de nacionalidade francesa. Este grupo de refugiados deverá chegar a Portugal durante este fim de semana. Segundo o delegado da Cruz Vermelha, Christopher Harnish, a lista de passageiros terá sido reduzida devido a um equívoco na elaboração dessa lista de pessoas no Uambo por parte da UNITA. Harnish não confirmou nem desmentiu que haja portugueses presos no Uambo, dizendo apenas que ainda lá estão alguns, mas sem saber exatamente quantos. Pensava-se que este fosse o último voo para retirar do Uambo os estrangeiros que desejam abandonar a cidade, controlada pela UNITA desde o início de março. Mas sabe-se já que a Cruz Vermelha Internacional vai organizar um outro voo, em princípio já na próxima semana. E há também informação divulgada hoje pelo ministro Durão Barroso de que outros portugueses instalados em zonas de guerra, como é o caso do Cuito, terão já manifestado o desejo de regressar a Portugal. Os 3 timorenses que estavam na Embaixada da Suécia em Jacarta já abandonaram as instalações diplomáticas. Os 3 estão agora em casa de um ativista indonésio dos direitos humanos que afirmou à RTP que o governo da Indonésia não os molestou. Os timorenses contam agora vir para Portugal com a ajuda da Cruz Vermelha. Estes 3 timorenses que há mais de uma semana estavam aqui na Embaixada da Suécia em Jacarta já abandonaram o edifício. O governo de Suharto até agora cumpriu o que prometeu. Os timorenses ainda não foram intimidados. Neste momento estão na casa do advogado ativista dos direitos humanos, Johannes Prinsen, o grande mediador em todo este caso. Prinsen prepara-se para na próxima segunda-feira ir à Cruz Vermelha em Jacarta com um pedido em mão para que estes timorenses possam receber passaporte português via Genebra e sair de uma vez por todas de terras indonésias. E todos eles esperam juntar-se aos familiares que têm em Portugal. O primeiro-ministro Cavaco Silva garantiu por seu lado que Portugal está disposto a receber de braços abertos estes 3 timorenses, pagando todas as despesas. Mais declarações não fez, uma vez que qualquer comentário pode tornar mais tensas as relações entre Portugal e a Indonésia. De qualquer modo, é a luz ao fundo do túnel, pelo menos para estes 3 timorenses. O chefe dos fundamentalistas islâmicos do Egito vai entregar-se à justiça americana. O Sheikh Rahman está nos Estados Unidos desde 1990 e ontem a justiça emitiu um mandato de captura em seu nome. Tudo porque ele é suspeito de ter instigado os atentados de Nova Iorque há 5 meses. Chefe espiritual dos fundamentalistas islâmicos egípcios, o Sheikh Omar Abdel Rahman está refugiado nos Estados Unidos desde 1990.
A sua detenção foi ordenada ontem pelo governo norte-americano, na sequência da prisão de 9 dos seus seguidores, suspeitos de envolvimento em atos ou projetos terroristas em Nova Iorque. Pormenores foram divulgados pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Oficialmente, o governo tomou a decisão de mandar deter o cheque devido a um litígio deste com os serviços de imigração. Não foi assim invocado uma alegada ligação de Omar Abdelrahman com ações ou ameaças terroristas. Mas aos seus adeptos presos há uma semana, foi-lhes atribuída a intenção de matar o secretário-geral das Nações Unidas e o senador republicano Alphonse D'Amato, de Nova Iorque. O senador norte-americano destacou-se por ter pedido a extradição do cheque. Outros atentados que teriam sido projetados visariam 2 túneis de Nova Iorque, onde explosões poderiam provocar situações catastróficas para aquela grande cidade. Adeptos do cheque foram também presos por alegada participação no atentado à bomba que em fevereiro matou 6 pessoas e causou 1 milhar de feridos no World Trade Center. O atentado chamou a atenção para um novo perigo terrorista nos Estados Unidos. O Sheikh Omar é cego e tem 55 anos. Numa recente conferência de imprensa, em que o seu tradutor escondia a cara, o guia espiritual dos extremistas egípcios negou qualquer envolvimento no ato terrorista de fevereiro. E quando as autoridades decidiram proceder à sua detenção, elas não conseguiram encontrá-lo, tendo, no entanto, um representante do cheque afirmado que ele tencionava entregar-se, provavelmente ainda hoje. Futre prepara-se para se meter na boca do lobo. Sai da crise do Benfica para encontrar o caos total no Marselha. É um assunto para a segunda parte do telejornal.